Vamos lá, hoje eu quero continuar falando um pouquinho com vocês acerca, não é parecido, mas é acerca daquilo que o Fernando falou, né? De fugir da presença do Senhor, amém? E eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, no verso 8. Então, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Isso é uma verdade na sua vida, amém? O pastor já vem ministrado isso ao longo dos anos, que nós somos salvos. E uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez que nós somos salvos, o Senhor derrama a sua graça sobre nós, né? Ele nos dá a sua graça. E a questão que eu quero falar com você nessa noite é o que você tem feito com essa graça que tem te alcançado, né? O que você tem feito, tem manifestado essa graça que o Senhor entregou nas suas mãos, que ela está sobre a sua vida, ela tem sido uma verdade em você nesses dias de hoje? E por que eu estou dizendo isso? Porque o verso 10 vai dizer que as obras são do Senhor. Vai dizer que as obras, as boas obras, o Senhor preparou para que andássemos nelas. E se nós, pararmos para analisar, eu estava vendo a Zoe lá atrás, uma criança quando começa a andar, a engatinhar, a gente sabe que aquilo ao decorrer vai ser natural, amém? O andar vai ser natural. E é isso que as obras têm que ser na nossa vida. Tem que ser obras naturais. Nós devemos entender que desde o princípio nós temos um propósito. Que nós fomos escolhidos. E que essas obras são naturais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos seus servos. E Ele deixou uma obra preparada para que nós executássemos. Amém? E a questão é que nós temos tido dificuldade de executar essa boa obra, a qual Ele preparou para a nossa vida. Porque muitas vezes nós esquecemos que a graça nos alcançou, nós esquecemos que a obra é do Senhor e tentamos fazer por meio da nossa força, da nossa habilidade. Muitas vezes falamos com a nossa boca que eu não consigo. Eu falo isso por experiência própria, Porque isso foi uma verdade muito forte na minha casa por muitas vezes. Mas hoje o Senhor tem mostrado que a obra é dele. Que a gente tem que andar naturalmente nessa obra. Que Ele vai fazer, que Ele vai completar. Olhando sempre para essa graça que Ele nos deu, que é Cristo Jesus. Porque nós não devemos andar no engano achando que nós, com a nossa força, vamos conseguir fazer. Nós devemos entender que toda obra ela é feita através da graça de Deus, que é Cristo. Nós devemos manifestar Ele em nossa vida. Nós devemos deixar que Ele seja expressado em nossas vidas em todo o tempo, em tudo aquilo que fizemos, aonde nós formos, deixar que a graça de Deus faça o seu agir, faça o seu manifestar, em meio onde estivermos, amém? Agora, volte um capítulo ali em Efésios capítulo 1, no verso 3. Vai dizer que, Efésios 1, no verso 3. Amém? Diz assim: Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Você entende esse verso? Eu e você, nós fomos eleitos, fomos separados por Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já sonhava com a minha vida e com a sua e já tinha um propósito para ela. E nós, os eleitos e os escolhidos do Senhor, temos dado desculpas para andar naquilo que Ele nos chamou para fazer. Temos dado desculpas para estar numa célula, temos dado desculpas para estar num culto,
dado desculpas para estar numa escola. Os eleitos do Senhor têm dado desculpas para compartilhar a sua palavra. Têm dado desculpas para celebrar o seu nome. Têm dado desculpas para amadurecer naquilo que é a verdade para nossas vidas, que é a sua palavra. Nós devemos entender que a obra é do Senhor. Tudo Ele vai fazer. Você precisa estar disposto. Você precisa, como o Fernando disse, não fugir da presença dEle mais. Não ser mais como Jonas. Mas estar disposto a viver aquilo que Ele te chamou para viver. A herdar um reino a qual Ele separou para você, para qual Ele te escolheu em meio a muitas pessoas. Quando nós deixamos de andar nesses caminhos, quando nós deixamos de estar na sua presença, isso tem travado nossas vidas. E eu falo isso porque, como eu disse, eu já vivi muito isso. Tem travado nossas vidas em diversas áreas, porque nós esquecemos que somos eleitos de Deus, nós esquecemos que a graça nos alcançou, nós esquecemos que a obra é dele, nós esquecemos de manifestar a sua glória. Nós esquecemos que eu não sou ninguém sem Deus, mas Deus é tudo sem mim. Isso é uma verdade nas nossas vidas que nós devemos entender, que tudo é do Senhor. Porque eu não vou conseguir manifestar aquilo que eu recebi de Deus, que é a sua graça, se eu fugir da presença dele. Amém? Agora eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceste, pelo qual também sois salvos e se retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu, também a mim, como um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Você está entendendo, amado? Esse aqui quem está falando é Paulo. Paulo vai dizer que ele foi o menor. Paulo, aquele que levou o evangelho aos gentios por toda a Ásia, ele vai dizer que ele é o menor de todos os apóstolos. Porque a graça, ele vai dizer que a graça estava com ele. A graça manifestava nele. Não foi por ele, mas foi pela graça que o alcançou, que ele fez tudo o que fez. Amém? E o Senhor quer fazer o mesmo com nossas vidas, amado. Ele já nos deu tudo, Ele preparou tudo. Ele quer que você expresse essa graça que te alcançou. Ele não quer que você fique só sentado no banco, ouvindo dia após dia, mas Ele quer que você seja frutífero através da graça dEle. Amém?
Porque Cristo vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Amém? Cristo é a videira verdadeira. E nós, através deles, nós vamos frutificar, através dessa graça que nos alcançou. Entendendo que a obra é do Senhor. Né? Paulo declara ali que ele trabalhou mais que os outros porque a graça de Deus estava agindo nele. Você tem deixado a graça de Deus agir na sua vida nesses dias? Você tem expressado, né? Você tem deixado o Senhor te usar para pregar o Evangelho onde você está, no seu trabalho, né? Agora vão voltar às escolas. Você tem deixado o Senhor te usar? Você tem deixado o Senhor manifestar em você a sua graça? É isso que devemos entender, amado. Que não há impedimento nenhum para nossas obras. Que tudo o Senhor já tem preparado. Ele mesmo é quem vai fazer, Ele quem já fez tudo. E a questão é, se eu estou disposto a escolher aquilo que Ele me chamou para fazer. Se eu estou disposto a frutificar aquilo que Ele disse que eu era para ser. O pastor tem falado algo muito importante para nós nesses dias, que é nós gerarmos aquilo que nós temos sido. E eu trouxe essa palavra refletindo sobre isso. O que eu tenho sido nesses dias? Quem eu quero que seja como eu estou sendo nesses dias? Quando falamos das obras, nós tentamos fazer ela por nossa força. Nós nos desesperamos porque eu não consigo, pastor, eu não consigo dar uma célula, eu não consigo falar sobre a palavra de Deus. Mas esquecemos que a graça já nos alcançou e acabou a obra, Ele já começou na nossa vida. E se a graça te alcançou, amado, um testemunho você tem para dar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. É impossível, se a graça do Senhor te alcançou, é impossível que Ele não tenha feito nada na sua vida. É impossível que Ele não tenha manifestado nada em você. A questão é se você vai deixar que essa graça fique somente no banco da igreja ou se você vai expressar ela. Se você vai deixar que ela seja vã, assim como Paulo vai dizer. Você creu, mas ela foi vã. Por quê? Porque você não manifestou ela em momento algum. Devemos sempre olhar para Cristo, amém? Entender que aquilo que Ele nos chamou para fazer, aquilo que Ele nos deixou para fazer, aquilo que Ele nos elegeu para fazer, é uma obra que já está consumada e a vitória é certa. Creia nisso, amada, tenha isso no seu coração. A vitória é certa. A vitória que o Senhor, a obra que o Senhor te chamou para fazer, a vitória é certa. Aquele marido, aquela esposa, o Senhor vai alcançar. Mas você não pode continuar crendo que o Senhor vai fazer, mas na mesma hora você quer tomar pela força dos seus braços. Creia que o Senhor vai fazer, porque a palavra diz que a boa obra que Ele começou, Ele há de completar. Entendendo que o próprio Deus, aquele que te chamou, que te elegeu para a boa obra, Ele quem vai fazer tudo. Ele libera sobre nós a graça para fazermos algo que depois Ele mesmo nos dá uma unção para que nós façamos essa obra. Ele vai nos capacitar para isso. E em seguida, no fim de tudo isso, Ele vai nos recompensar. Ele vai nos recompensar por uma obra que Ele iniciou, por algo que Ele tomou a iniciativa, porque nós não éramos merecedores de nada, mas Ele já tinha nos elegido desde a fundação do mundo. A obra que Ele mesmo fez, Ele quer te recompensar. A questão é como você está se posicionando nesses dias, nesse ano de 2021. Eu glorifico ao Senhor por cada vida que conseguiu permanecer, né, nesse propósito da nossa conferência profética, manifestando, glorificando ao Senhor nesses dias, porque a vitória do Senhor é certa nas nossas vidas. Eu e a minha família, a gente, não vou saber
agora de cabeça, mas nós estamos nesse ministério faz 5 ou 6 anos, vamos para 6 anos, se não me engano. A Yasmin ainda tinha uns dentes de leite. Vamos para 6 anos, né? E a gente veio a conhecer esse ministério, amado, por um simples convite que foi feito em nossa porta. Por um simples convite que, assim como Paulo estava anunciando aquilo que ele acreditava, foi anunciado para nós aquilo que estava sendo gerado e acreditando na vida dessa pessoa que nos fez o convite. E foi numa conferência profética que a minha esposa veio um dia, veio 2, veio 3, veio 4, e depois a gente começou a participar. E foi um simples convite, por quê? Porque a obra é do Senhor. E através de um simples convite, você tem a oportunidade, agora dia 12, de fazer um simples convite e ver a obra do Senhor sendo feita na vida de alguém. Porque é o Senhor quem vai fazer. Nós só temos que manifestar a sua graça. Nós só temos que anunciar aquilo que Ele tem feito com alegria, assim como Paulo fez, trabalhando, porque a graça me alcançou e está me moldando e me mudando para ser como Cristo foi, para que eu seja herdeiro, co-herdeiro daquilo que Ele recebeu do Pai. Expresse essa graça na sua vida. Deixe ela ser manifesta na sua vida em todo lugar que você for. Seja como essas crianças aqui na frente. A célula lá em casa, lá do quarto eu escuto. Tem uma que fica braba quando uma pessoa que ela convida não vai. Mas a obra é do Senhor, mas faça o convite. Faça o convite. Deixa que o Senhor manifeste essa graça que está na sua vida. Não fique mais com a sua boca fechada, achando que, não, o Senhor vai fazer na vida do irmão lá. Não, o Senhor quer te usar para fazer isso. Porque Ele pagou um alto preço pela sua vida. Porque Ele te escolheu, porque Ele te elegeu. Porque Ele tem algo grandioso para você. Amém? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Expresse a graça do Senhor na sua vida, amado. Expresse aquilo que Ele já tem feito em você. Não fique mais com dúvidas se eu falo ou não falo. Não, fale aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E deixe que a obra Ele mesmo faz. Amém? Se coloque de pé.